tarde a todos e todas que estão aqui. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui pela primeira vez nesta casa. É a primeira vez que estou entre vocês e trazer um tema que é da minha investigação mais recente. Pela amável introdução que já me fizeram, tenho a oportunidade de perceber que o meu percurso é ele próprio interdisciplinar, para além da investigação que eu faço ser relativamente abrangente e cruzar várias disciplinas. E a minha formação inicial em Biologia Marinha e já de algumas décadas em História levou-me a um caminho que me tem permitido compreender o passado da história humana em estreita articulação com seres, agentes não humanos, com animais. Quando falamos em não humanos, falamos tudo aquilo que não somos nós próprios, enquanto espécie, enquanto sociedades, enquanto indivíduos. Portanto, animais, plantas, o oceano propriamente, o espaço físico onde nos encontramos. Poderíamos falar de objetos também. O meu objetivo tem sido tentar perceber, numa cronologia também relativamente alargada, embora habitualmente me cinja à época moderna, de que forma é que os seres humanos, as pessoas, compreendem o seu espaço natural. Nós somos mamíferos terrestres, o nosso espaço onde nos articulamos é a Terra. Como é que compreendem a sua existência num ambiente, num espaço que não seria o seu natural, e como é que se articulam com outros mamíferos, mas neste caso do mar. E esta articulação faz-se por diferentes vias, pela observação, pelo contacto, pela caça, pelo consumo, pelo estudo, pela aquisição de conhecimento, desenvolvimento de ciência. E este trabalho que eu faço e que a minha equipa desenvolve centra-se muito numa área disciplinar, ela própria, que cruza disciplinas, que é a história ambiental. A história ambiental é uma disciplina já com umas décadas avançadas noutras partes do mundo, mas que ainda não se ensina e não se estuda de forma formal, devidamente estruturada em Portugal. Ainda não existe nas nossas universidades, digamos assim, embora seja uma área em franco desenvolvimento na América do Sul, nomeadamente no Brasil, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá e na Europa. E, portanto, o que é que se faz? É tentar perceber de que forma é que as pessoas viveram, trabalharam, existiram, tiveram um impacto, se relacionaram com o mundo natural ao longo do tempo e de que forma é que se foram adaptando às mudanças que elas próprias, as pessoas, impuseram nos ambientes. É, portanto, a história das relações entre pessoas e o ambiente natural, ou a natureza, neste caso o ambiente marinho, porque é a minha área de trabalho. Tentando tratar as interações com os espaços naturais aos seus diferentes níveis, de uma forma em que se integra tanto a existência cultural como a existência ecológica, enquanto sistemas que podem ser vistos paralelamente, mas que existem na realidade de forma interdependente, no sentido em que não é possível a existência humana sem a existência das outras realidades não humanas. Nós dependemos do ambiente para nos alimentarmos, para construirmos o espaço onde habitamos e sempre dependemos. E, portanto, esta possibilidade de estudar o passado dos ambientes é a forma também de nós nos compreendermos a nós próprios no passado e também no presente. Como é que as pessoas mudaram ou impactaram o ambiente marinho? Quais foram as consequências para as populações naturais, para os habitats, para os ecossistemas dessas populações naturais? Como é que as pessoas foram construindo as suas percepções e as suas práticas relativamente aos espaços que estão a conhecer, a explorar, e como é que se vão adaptando à medida que esses próprios espaços se modificam ao longo do tempo? E é possível considerar, ainda mais extraterrestre do que pensar só em não humanos, é possível pensar que existem outros agentes na construção da história que não os seres humanos? Isto é uma questão, é um debate, é uma controvérsia atual, mas é uma forma de introduzirmos outras realidades para além da humana na construção da história humana. A ideia de que existem atores e agentes sem voz na história é algo que já é comum, que nós sabemos que existe, mas podem estes agentes não humanos estarem também conhecidos como elementos co-construtores das narrativas históricas.
Os desencontros contemporâneos, sejam eles entre sociedades como os que vivemos atualmente, sejam eles entre pessoas e meios naturais, como as alterações climáticas ou outros, fazem parte da nossa realidade. E podemos compreendê-los numa perspectiva histórica e podemos também tentar perceber de que forma é que as sociedades humanas no passado se adaptaram, se reconstruíram, se desenvolveram e face aos problemas em cada momento, em cada determinado contexto cronológico. Isso pode nos ajudar eventualmente a compreender o nosso mundo atual. O trabalho que nós fazemos está fundado na disciplina da História, portanto recorremos a fontes históricas, muitas delas as mais tradicionais e mais conhecidas, mas também a outros elementos. Obviamente fontes iconográficas e cartográficas, mas também literatura, relatos, quem trabalha em momentos mais contemporâneos, tradição, história oral e práticas culturais. Este é mais ou menos o espaço que eu me movo em termos metodológicos. A minha época moderna é relativamente fluida, portanto, vamos ter alguma paciência, mas basicamente, estudando as expansões, movo-me entre o início do século XV e depois aqui até o início do século XIX, mas o meu trabalho tem sido muito focado no século XVI e XVII. Mas, enfim, uma época moderna com alguma fluidez nas suas barreiras. Os oceanos, enquanto espaço e geografia de trabalho, de contacto, de confronto, e os sujeitos do estudo que faço, as pessoas, os animais e o próprio meio natural. Neste caso, como veremos um bocadinho mais adiante, o tema da expansão portuguesa, das expansões ibéricas e até das expansões europeias como um todo, separadamente ou de forma interligada, são digamos, o mote também do meu trabalho. A história ambiental em Portugal faz-se para a Península Ibérica, para Portugal enquanto reino, Portugal continental, mas também desenvolve-se agora de uma forma muito articulada, nomeadamente com colegas do Brasil, para os espaços extra-europeus. E neste âmbito, a história da expansão portuguesa é absolutamente fundamental para compreender estas ligações e estas dinâmicas. Falemos então de extraterrestres. Deixem-me ver se eu consigo. Temos aqui um deles. É uma foca ao largo da Irlanda do Norte e por uns segundos, fui eu que fiz a fotografia, quando eu olhei para o mar e vi uma cabeça a espreitar à superfície da água, pensei, olha uma sereia. Esta foi a minha perspectiva. Grande parte da informação que nós analisamos ao máximo de uma forma crítica e fazendo o confronto das fontes, são anedotas sobre eventos, avistamentos, observações, feitas fora do ambiente que é, digamos, natural às pessoas, muitas vezes em condições climáticas e oceanográficas adversas, observações sobre animais que não são conhecidos ou facilmente reconhecidos ou que não ocorrem com frequência e podem resultar no mar ou na terra em observações que são estranhas. São observações fugazes, no momento em que não é possível fotografar e congelar uma imagem, que não permitem às pessoas construir uma imagem do real de uma forma imediata. E às vezes observações que seriam hoje muito óbvias para nós, porque conseguimos olhar para uma imagem e interpretá-la, podem dar origem a observações e a construções mentais um pouco mais estranhas, que têm sido historicamente concebidas como os monstros da natureza, sejam do mar ou de terra, e que resulta da tal percepção humana sobre os eventos naturais. Vamos ver aqui uma outra imagem, século XVII, Mar do Norte, um cachalote arrojado numa costa e pessoas a observar, para além das embarcações, mas neste caso foquemos-nos aqui no animal em terra, no grande gigante, no grande leviatã que veio dos oceanos até terra, que neste caso está fora do seu ambiente. Costa do Brasil, há 2 ou 3 anos atrás, um cachalote que deu à costa, neste caso porque tinha o estômago cheio de plástico, o nosso mundo atual, mas a imagem que eu uso nas minhas aulas permite-nos criar este anacronismo cronológico, que é colocar num contexto geográfico e cronológico diferente, o mesmo animal e as mesmas pessoas que têm perante tal ocorrência a mesma reação, de proximidade, de tentar compreender, de
tentar ver o estranho, o imenso, o que vem do oceano para a Terra. E é isso que as pessoas fazem historicamente, continuam a fazê-lo hoje em dia, quando observam o mundo natural. Tentam perceber, descrevem, representam, apropriam-se da informação, tentam colecionar, categorizar, colocar em caixinhas, capturar das mais diferentes formas, apreender, disseminar, transmitir. E as nossas representações dos animais do mar atualmente são as mais variadas. Neste caso, uma representação de um grupo de dança contemporâneo sobre as baleias nos oceanos. E é uma apropriação, digamos, cultural da existência do animal. De que forma é que o que é que os humanos sentem perante estes animais? O que as pessoas fazem perante o outro, e este, digamos que é um radicalmente outro, uma alteridade extrema, digamos, em que as pessoas se colocam em total oposição, um ser humano versus um animal, um ser de terra versus um animal do mar, algo que se conhece versus algo que se desconhece. E, portanto, este processo do encontro é um processo dialético que se faz num discurso entre ambas as partes. E este processo de construção do encontro e da representação do encontro e do que é este outro resulta de uma parceria, de uma relação, de uma interação, e são exercícios que passam entre a empatia, que muitas vezes se sente e está presente nos registros históricos desde a Idade Média até toda a época moderna, relações de empatia e de cooperação entre pessoas e animais, incluindo animais marinhos, até relações de confronto, de captura, de morte, de extração do ambiente. Portanto, neste encontro que é construído historicamente, culturalmente e com aspectos muito diferentes, ambas as partes podem ser vistas como agentes ativos na construção desta relação. A nossa ideia da relação humana com os animais e é uma ideia correta, diria eu, é quase sempre uma ideia de poder das pessoas sobre os animais. Porque os consomem, porque os caçam, porque os matam, porque os pescam, porque os transformam. E isto está representado de forma muito clara na iconografia para este período e para a região que nós trabalhamos. Eu gosto também muito desta imagem porque representa simultaneamente pessoas e animais, representa dois grupos de pessoas diferentes, europeus e nativos americanos, e representa animais vivos e animais mortos. Uma posição central de controlo, de poder, de imposição de um europeu sobre um grupo de pessoas nativo-americanas, um animal a ser esquartejado, que foi caçado, aqui, um animal vivo ali, neste caso um crocodilo e um manatim, a tal vaca marinha. Seja como for, é uma imagem que mostra as potencialidades das diferentes relações que vão além do óbvio. Quem faz o quê? Quem tem interesse, uma motivação em capturar o quê? Quem utiliza o quê e de que forma? E as relações atuais, nos nossos tempos, não são, em alguns casos, e para alguns dos animais com os quais nós trabalhamos, não são muito diferentes das históricas. Esta fotografia é de 2017, na Nigéria, e o que temos aqui são 3 pescadores que caçaram 2 manatins da costa ocidental africana, atualmente espécie protegida. Só apenas como exemplo. Temos aqui uma outra fotografia em Angola, tirada por um colega meu, que para mim exprime muito bem esta dualidade e estas várias possíveis versões do encontro. E a pergunta que eu coloco quando vejo esta imagem é: quem observa quem? Temos uma pessoa, é uma criança, que eu espero que tenha saído ali rapidamente, e temos um grande animal, o animal que mais mata seres humanos hoje em dia e ao longo da história, um animal perigoso, territorial, se for uma fêmea, que eu não sei se é o caso, que toma conta das suas crias e que está a marcar uma posição. E como esta fotografia temos a criança de trás e o animal de frente, conseguimos ver o animal a olhar para a pessoa. E, portanto, a ideia de como é que se constrói esta relação entre 2 seres tão totalmente opostos, embora vivam no mesmo espaço natural, ocupem o mesmo ambiente e dependam dos mesmos recursos. Esta fotografia é também recente. Portanto, a tal época moderna, de que mencionava, o trabalho que eu faço tem um foco muito grande nos ditos produtos e objetos exóticos,
exóticos porque não existiam na Europa, porque vêm de espaços distantes, porque são relativamente raros e difíceis de obter. Em termos ecológicos, são, para a nossa perspectiva europeia, produtos ou animais de origem tropical ou subtropical e, portanto, não se encontram, não existem, não eram conhecidos pelos europeus ao início da época moderna e no início das viagens marítimas de expansão. Ainda assim, o foco é exatamente nas preferências, nos gostos e nas motivações dos europeus, em espaços que não são europeus, e muita da construção cultural, social, ecológica que se faz à época sobre estes animais e estes ecossistemas faz-se com base no conhecimento local e na mão de obra local. O acesso aos animais, o acesso a zonas de ocorrência, o acesso a técnicas para capturar os animais, em alguns casos, só é possível porque estes são oferecidos ao momento de contacto, logo nos primeiros momentos de contacto aos europeus. E perante uma oferta e uma abundância, como já vamos ver, criam-se então, com base nas estruturas europeias, processos de extração, de captura, que são eles próprios de apropriação e de confronto, muitas vezes de aprendizagem, e que nos permitem traçar esta linha cronológica, este estudo narrativo da utilização destes recursos aquáticos, neste caso no Atlântico Sul. Digamos assim, eu tendo a trabalhar a costa ocidental africana, um bocadinho as Ilhas Atlânticas, as Caraíbas e a América do Sul. A costa atlântica da América do Sul. Portanto, perceber de que forma é que estes novos animais para o olhar dos europeus, as pessoas que não os conheciam, foram descritos, foram usados, foram apropriados, foram transformados pelos europeus localmente, mas também se inseriram em redes transoceânicas e globais de trocas comerciais, mas também de disseminação e de troca de conhecimento e de práticas. É difícil esta abordagem, temos que olhar para as fontes europeias e tentar ver, na medida dos possíveis, também alguma da informação pré-contacto com os europeus, ou seja, práticas nativas de extração destes mesmos animais ou outros, e de que forma é que estas foram ou não alteradas com a presença dos europeus e o estabelecimento das novas sociedades coloniais. O que é que nós sabemos? Os europeus, na Idade Moderna, enfim, os europeus que embarcam nas viagens marítimas, vêm de um espaço natural já profundamente alterado. Em termos de uso do território, das florestas, agricultura, alteração das margens do oceano e dos rios, com barragens, represas, com assoreamento, com uma abundante e desenvolvida pesca e caça à baleia, que eram, digamos, os mamíferos marinhos que existiam na nossa região, digamos assim, onde nós estamos. E, portanto, são pessoas que, ao depender totalmente do ambiente, de novo para a alimentação, para alimentar os animais, para se abrigarem das intempéries, esta sociedade somática vive numa proximidade estreita e numa relação muito próxima com a natureza. O aumento da população ou do efetivo populacional na Europa leva, obviamente, a uma sobreexploração, a uma transformação dos habitats e aquilo que os europeus à época conhecem, e isto só é importante porque dá uma ideia da construção mental que as pessoas têm quando chegam, por exemplo, a uma zona tropical de hiperabundância ou de grande biodiversidade, a construção mental que têm é já de uma biodiversidade relativamente reduzida, com os grandes mamíferos terrestres da Europa já praticamente extintos e com as suas paisagens naturais, nomeadamente floresta, já alteradas. A pesca fazia-se de forma, primeiro a pesca de rios, a pesca costeira, a pesca de alto, fazia-se de forma comum na Europa. Os animais são conhecidos, alguns animais são conhecidos na Europa, seja grandes espécies de peixes pelágicos, podemos estar a falar de atuns, migradores, de corvinas, podemos falar de bacalhau, podemos falar de cetáceos, de várias espécies de golfinhos, podemos falar de baleias, estão representadas de forma abundante na cartografia, podendo significar apenas, como sabemos, um preenchimento de espaço em branco ou uma presença junto a uma costa onde a prática de extração é uma realidade. Isto são coisas que ainda estão neste momento a ser estudadas em termos da sua relação, ou seja, de que forma é que a cartografia pode efetivamente ser uma fonte fidedigna para perceber o passado destas populações.
Portanto, as zonas costeiras são conhecidas, mas uma passagem para zonas mais diversas, mais ricas, as travessias do Atlântico e toda uma realidade ecológica marinha muito diferente, e esta imagem representa uma bola de peixe, aquelas bolas de peixe contra a superfície. Nós vemos hoje em dia nos filmes de natureza que são, os peixes são capturados por golfinhos, por tubarões, por atuns, por aves marinhas. É esta a cena que está a ser representada aqui. Temos os peixes e depois temos todos esses predadores à volta. E, portanto, cada uma das letras identifica uma espécie e esta fonte em particular reconhece os animais como tal, como animais. Uma situação que pode ser semelhante identifica eventualmente os mesmos animais ou outros como monstros, como seres monstruosos do mar. De novo, as condições climáticas, as condições do mar, as condições oceanográficas do local, o facto dos animais serem avistados de dia ou de noite, com nevoeiro ou sem nevoeiro, enfim, com as condições muito diferentes, faz com que a percepção das pessoas sobre aquilo que estão a ver possa ser muito diferente. Portanto, os europeus, quando chegam às Américas, nomeadamente à América do Sul, encontram uma diversidade extremamente elevada, muito, muito grande e principalmente muito elevada comparativamente àquilo que conhecem na Europa. Identificam desde logo zonas de pesca potencialmente valiosas, pesqueiros abundantes e identificam oportunidades de riqueza. Paralelamente à extração de outras riquezas, podemos estar a falar de minério, mais tarde o tráfico de africanos escravizados, a extração de animais do mar, a pesca e a caça, sabe-se neste momento, tem um valor económico praticamente paralelo. A extração de baleias do hemisfério sul, do Atlântico Sul, é equiparada em termos económicos, em termos de valores, à extração de minério das minas da América Central e do sul da América do Sul. Portanto, é absolutamente comparável. Tem sido um tema tem passado despercebido a alguns dos nossos historiadores e que começa agora a ser um pouco revitalizado. Portanto, toda esta análise de história económica, que não é o que nós fazemos, mas é um trabalho que justifica um esforço dedicado e um olhar atento. Esta percepção de uma biodiversidade e de uma abundância, de uma natureza próxima da pristina, da natural, da original, é o que se encontra nestes espaços. E que resulta quase de imediato numa apropriação destes mesmos recursos. Seja por importação de práticas e técnicas que já se desenvolviam na Península Ibérica, nomeadamente a exploração de focas, baleias ou a pesca, seja por aprendizagem local e cópia ou utilização dos métodos que são utilizados localmente, que é particularmente relevante no caso dos animais que não ocorreram na Europa. Os manatins, as tartarugas marinhas, a exploração de pérolas, um bocadinho o coral, também entra aqui nesta ideia de uma aprendizagem local. Em ambos os casos, são práticas que só se desenvolvem recorrendo à mão de obra local, indígena ou escravizada. Não só pelo conhecimento que, em alguns casos, é exigido, mas, em alguns casos, também pela capacidade física das pessoas envolvidas. Passar só aqui umas imagens. O método de pescar as baleias e de as conduzir para a terra e delas extrair o azeite, século XVIII, na Bahia. A extração de pérolas nas Bermudas, século XVIII também, pérolas e o âmbar cinzento. Temos ali uma outra estrutura de armação de pérolas, portanto, o negócio de extração de pérolas, que é muito mais importante para o Império Castelhano do que para o Império Português e que se faz basicamente nas Caraíbas, mas que também existe no Império Português, mas mais no espaço asiático. A exploração de tartarugas, vemos ali em detalhe uma tartaruga capturada e vemos que a representação mostra 2 homens africanos. Mas sabemos também, pelo recurso à zooarqueologia, à arqueologia e a estudos que permitem compreender a existência dos povos antes da chegada dos europeus, que estes animais tinham um valor ou simbólico ou prático na vida de algumas sociedades locais. Tartarugas marinhas, manatins, peixes, baleias, golfinhos, todos estes animais, aves marinhas também, estão presentes nas culturas nativo-americanas, em várias culturas nativo-americanas.
Com a presença europeia e com a intensificação da exploração, e a principal diferença não é a ideia, os europeus chegaram e começaram a explorar. Não, as práticas existiam, estavam instaladas, eram conhecidas, mas há uma intensificação e uma sistematização desta prática extrativa, e o que se dá é uma chamada disrupção ecológica e cultural, com a alteração das práticas locais de exploração, mas também com uma alteração do valor que estes produtos ou estes animais podiam ter localmente. Muitos deles com um valor simbólico ou mítico-religioso muito forte e que se perde com, digamos, a extração continuada e intensiva por parte dos europeus. Encontramos também, a partir do século XVII-XVIII, nas fontes, as primeiras preocupações ambientais, conservacionistas, digamos assim. Não é que houvesse uma preocupação conservacionista à época, mas começam a haver as primeiras evidências de estamos a caçar tanto que já não vai haver para caçar a seguir. Ou seja, estamos a extrair demais, a mais do que aquilo que o meio ambiente pode providenciar. E esta é uma preocupação que se faz em prol da gestão do recurso. Obviamente não é uma preocupação conservacionista como a concebemos atualmente, mas é efetivamente uma preocupação que começa a estar patente. Por exemplo, as tartarugas são usadas localmente para consumo de carne, para consumo dos seus ovos, óleos produzidos para diversos fins, na medicina tradicional local, mas são também um produto de luxo, que entra pela utilização das carapaças, não só produção local, mas que entra nas redes globais do Império Português e de outros, com uma procura, uma demanda europeia muito forte, que leva a que, à distância entre Lisboa e, digamos, a Bahia, poderia ser, estes animais construam eles próprios a relação transoceânica entre os espaços. Os manatins, da mesma forma, são utilizados, a carne é consumida, é produzida manteiga, é produzido óleo, a pele do manatim é tida como de alta qualidade e sabe-se que ao momento do contacto é identificada como sendo utilizada pelos escudos de algumas tribos no Amazonas, e a pele era tão forte que não permitia que as setas, as flechas dos europeus atravessassem, digamos assim. Os ossos são utilizados, os dentes são utilizados, tudo no animal, tal como na tartaruga, é aproveitado para um determinado fim. E é também depois exportado para a Europa. Não é o caso das tartarugas nem dos manatins, mas no caso das baleias, criam-se monopólios reais. Ou seja, as baleias são na Europa um peixe real, como outros, e como tal, a partir do momento que são identificados como um recurso importante noutros espaços não europeus, mas sob o domínio europeu, continuam a ser um peixe real, ao contrário destes outros animais tropicais. E como tal, é a responsabilidade do monarca, do rei, dar autorização da exploração. E é dado um monopólio, por exemplo, para o Brasil, a partir do início do século XVII, o contrato de baleação é dado, enfim, de forma regular e há um pagamento que é feito. Não é o que acontece no caso dos animais tropicais. Seja como for, há esta mudança dramática na exploração dos recursos naturais, que se torna muito evidente a partir do século XVI e que reconstroem, digamos assim, a forma como as pessoas, os diferentes grupos de pessoas, não só as sociedades coloniais que se formam, as sociedades locais, tanto em África como nas Américas, como os próprios europeus, se relacionam com o espaço natural. Acho que já mencionei isto aqui um bocadinho, só passar aqui adiante. Do local ao global, estes animais permitem a construção destas redes atlânticas, transatlânticas, que são redes de comércio, são redes de conhecimento e são redes também de pessoas, em alguns casos especializadas, que são transportadas de um espaço para o outro para, digamos, executar estas tarefas de extração ou de utilização ou transformação dos animais. Chama a isto John McNeill, muito recentemente, e portanto esta ideia de que estes conceitos que nós trabalhamos são eles próprios muito recentes, as teleconexões ecológicas. Transformações ecológicas que têm uma perspectiva económica, social, que têm um impacto local grande e que são transferências que se fazem entre bases oceânicas ou grandes zonas continentais. São perturbações ecológicas locais ou regionais, mas que resultam de uma motivação, de uma procura externa, de uma estrutura que está
distante, digamos, do ponto de origem. O ponto de origem de extração e o ponto, digamos, final de consumo são diferentes. A primeira, globalização. Baseamos muito deste trabalho que fazemos no conceito do intercâmbio colombino. É um conceito definido na década de 70 pelo historiador americano Alfred Crosby e que, num livro muito pouco conhecido à época, editado pelo autor, que não mereceu valor nenhum dos seus colegas à época, muito pelo contrário, e que só umas décadas depois começou a ser retomado por outros historiadores e que tem vindo a ser estudado de forma muito intensiva atualmente. Chama-se o intercâmbio colombino no seguimento da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Como eu costumo brincar, podíamos lhe chamar o intercâmbio cabralino, que poderia, porque não é, isto é trabalhado muito na América do Norte e estamos agora a transpor o conceito para aquilo que se sabe nas Caraíbas e na América do Sul. A ideia de que com as viagens, com as pessoas, com as embarcações, seguem também, para além de ideias, pensamentos, visões do mundo, formas de estar, animais, plantas, micróbios, micro-organismos, doenças, e que entre os vários os dois hemisférios e as várias partes do mundo Atlântico, enfim, o mundo Atlântico são muitos mundos, há esta transferência de animais, plantas, doenças, pessoas, obviamente, nas duas direções. E que o mundo que não se conhecia, ou seja, que não se conhecia, um mundo que não existia, passa definitivamente a conhecer-se e a estar em contacto. A primeira globalização ou um primeiro antropoceno, embora a idade do antropoceno dos seres humanos esteja marcada para meados do século XX, com a grande aceleração, com toda a exponenciação da nossa presença no planeta, há quem diga que a partir deste momento, a partir do final do século XV, ao início do século XVI, o mundo em contacto inicia as grandes transformações humanas sobre o planeta e que essas transformações até podem ser medidas na geologia da Terra. Enfim, o que nós podemos fazer enquanto historiadores, isto é trabalho de geólogos e geofísicos e assim, não sei, enquanto historiadores podemos tentar perceber de que forma é que estas ligações, estes intercâmbios existiram e foram construídos. E, portanto, sabemos, claro, que o mundo fica em contacto. Um atrevimento é considerarmos que, em ambas as disciplinas, seja nas ciências naturais como nas ciências humanas, é considerarmos que os seres humanos devem ser vistos como atores ecológicos, intervenientes das redes tróficas nas quais estão incluídas, e que os animais ou outros seres não humanos podem ser considerados como agentes ativos na construção da história. Há um impacto direto e relacional da interação humana com outros elementos do mundo natural. Posso continuar? Tenho quanto tempo já agora? Professora, eu sugeria que fosse até às 6h30. Muito bem. Com meia hora de Muito bem. conversa. Manatins. Vou então dar aqui o exemplo com os animais que eu estudo atualmente. No nosso grupo trabalhamos estes grandes animais marinhos, a megafauna marinha. Eu trabalho manatins, vacas marinhas, peixe-boi, o dugong no Índico, o peixe-mulher em África. Os manatins são historicamente interessantes para as pessoas, são um elemento que permite alimentar o homem nas suas mais variadas vertentes. São alimento físico, mas são alimento também para a alma, em alguns aspectos, e são descritos nas fontes portuguesas e outras, nas fontes europeias, a partir do momento em que os encontram. Poderia ir à primeira viagem de Cristóvão Colombo, que viu 3 sereias, a chegada espanhola, que eram tão feias que não sabia bem o que eram, mas temos aqui esta primeira descrição deste peixe, deste grande peixe, que parece uma vaca e que no saber, no paladar também se parece muito com ela, come erva, é um mamífero marinho herbívoro e que, aspectos importantes quando falamos de mamíferos marinhos, a fêmea tem tetas nos peitos com que cria os filhos que nascem vivos. A mãe amamenta os filhos, são mamíferos, os bebés que nascem mamam, tal como as baleias e os golfinhos. E isto, a descrição que cria filhos que nascem vivos, ou cria filhos como os animais de terra, ou tem filhos como os porcos,
acontece nas descrições destes animais marinhos, embora continuem durante séculos a chamar-lhes peixes, diferenciam-os na sua estrutura, digamos, ecológica. Isso e a sua respiração. Portanto, são animais que respiram ar atmosférico e que vêm à superfície respirar. Portanto, digamos, o meu manatim, ou peixe-boi, é também o guaraguá em tupi, ou o ngulo amasa em kikongo. O facto de existirem nomes locais, onde quer que seja, dá uma indicação da importância de nomear algo, resulta em perceber que há uma existência local e, portanto, são animais que existem nas relações diárias das pessoas que com eles convivem, enfim, nas suas zonas de distribuição, nas suas regiões de ocorrência. Temos umas quantas representações muito interessantes, inéditas para a história da ciência, digamos assim, porque a espécie é referida por Linneu, finais do século XVIII, com base nas descrições castelhanas para as Caraíbas, não utilizando nenhuma referência às produções portuguesas. Embora existissem algumas, não publicadas, é certo, mas existiam. Um pouco mais tarde temos uma representação de Cavazzi, em Angola, para o peixe-mulher, que os indígenas chamam ngulo amasa, e que é horrendo, belo no nome, horrendo na forma. E diz-nos o autor que mandou pintar, que mandou riscar o animal já quando regressou à Itália, porque não tinha um riscador com ele, e que pede ao leitor que desculpe a qualidade do trabalho, que não representa exatamente o que ele viu. Portanto, o que ele fez foi trazer uma descrição escrita, descrever a um artista que desenhou o manatim que ele viu, o animal. E isto resulta certamente de uma mistura entre um animal que nunca se viu, uma descrição que tem à sua frente para ler e as concepções mentais do artista, sejam elas quais forem. Enfim, é uma sereia estranha, é uma sereia feia, é um animal estranho, seja como for. E o que nós vemos também é que as práticas de captura, neste caso Caraíbas e Brasil, são praticamente as mesmas ao longo dos séculos. Vemos aqui um arpão com um cabo que é praticamente o mesmo utilizado ainda em tempos recentes para caçar estes animais. Mostrar-vos também aqui algo que eu não consigo encontrar e, portanto, pergunto sempre às minhas audiências se alguém alguma vez viu, conhece, seja um chicote ou um escudo feito em pele de manatim. Não existe ao meu conhecimento, e eu conheço uns quantos museus. O que nós temos aqui é um chicote feito de pele de hipopótamo, mas existem nas fontes várias indicações que os chicotes eram feitos, alguns chicotes, em algumas regiões, eram feitas com a pele do manatim, de ser tão dura e tão firme e tão resistente, que em alguns casos não podia ser usada para bater, para chibatar os escravos brancos. Só os escravos negros, porque os escravos brancos não aguentavam. Da mesma forma que os nativos americanos utilizavam escudos de tal qualidade que não havia forma de os superar. Existem escudos feitos de pele de hipopótamo, em alguns dos nossos museus inclusivamente, mas não existem, que eu tenha conhecimento, feitos destes animais. E o que temos aqui, no Museu Marítimo de Greenwich, é um chicote português, como lhe dizem, acho que está ali escrito até... Assim, aqui embaixo, o chicote é um tipo de chicote feito de pele de hipopótamo utilizado pelos portugueses no século XVIII. Qualquer indicação que tenham será muito bem-vinda. O que temos mais em termos de objeto, cultura material que nos fica, existem no Museu da Ciência em Coimbra, na Galeria de Zoologia, 2 manatins naturalizados, possivelmente da expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira. Existem nas suas coleções etnográficas vários anzóis feitos de osso de manatim, existem colares feitos de osso de manatim e outros objetos, provavelmente tudo também da Amazónia e do mesmo período, sem contexto, sem grande informação, é isto que temos, imagens e provavelmente Alexandre Rodrigues Ferreira. Este colar é da Academia de Ciências de Lisboa, onde também tem 2 colares e uns anzóis. Esta fotografia de um objeto que tem a forma de manatim que está na Reserva da Amazónia, aqui em Lisboa, no Museu de Etnografia. Para termos uma ideia que
E é muito curioso, perguntei há muito pouco tempo a colegas brasileiros, biólogos, conservacionistas no Brasil, na Amazónia, mostrei-lhes os objetos e nunca os viram. Não têm conhecimento de nada deste género localmente. E isto é interessante também para percebermos não só de que forma é que isto é retirado localmente às sociedades locais e se há alguma forma de restituir esta informação, por exemplo, isto usava-se, isto era assim, e para saber se foram práticas que simplesmente se perderam ou se os objetos, a matéria-prima é substituída. Ou seja, os objetos existem, as práticas existem, mas são substituídos por outros objetos da natureza. Temos aqui alguns de culturas pré-contacto europeu, apitos em forma de manatim, no Museu da Universidade do Norte, na Colômbia, e uma espátula de vómito no Museu Nacional do Índio Americano, em Nova Iorque. São culturas das Caraíbas. Portanto, esta ideia de que estes animais são muito mais do que a sua existência real, a sua existência enquanto animais. São um recurso, são objeto, são memória, são conhecimento. E hoje em dia têm um valor também muito importante porque são espécies ameaçadas. Continuam a ser caçadas, embora sejam protegidas por legislação internacional em vários países da sua atual zona de ocorrência, continuam a ser caçadas de forma regular. Isto acontece na costa africana, acontece na Amazónia ainda, e os esforços de conservação, para serem bem-sucedidos, penso eu, podem também levar em conta os contextos culturais e históricos das pessoas e das sociedades que ainda hoje em dia os utilizam. O animal é mágico e é mundano. Já volta. É mágico e mundano, tem um valor da vida real do dia-a-dia, mas tem um valor simbólico e, como tal, também está representado em muitas formas de arte para, digamos, nas sociedades e atualmente nos países onde ocorre. Nas tradições do antigo Império Português encontramos o peixe-mama na Guiné-Bissau, Nhatia peixe-cabalo em Cabo Verde, o santo d'água ou Ocossô em São Tomé e Príncipe, homem d'água Iara ou Iemanjá no Brasil. Todos eles, todas estas divindades aquáticas, todas elas do panteão africano, as que ainda são em África e as que estão fora da África, e que resultam também de uma apropriação simbólica dos animais aquáticos. Faz parte da realidade cultural, histórica e atual. Mami Wata, o espírito das águas, a mãe das águas, está presente em muitas das culturas africanas atuais e também na sua diáspora noutras partes do mundo. Mas, obviamente, o animal é consumido, é caçado da mesma forma. No mesmo espaço, no mesmo território, podemos ter as duas práticas, a mítica, a mágica e a mundana. O animal ser caçado como recurso e o animal ser visto como algo simbólico a proteger. Portanto, na África Ocidental continua a ser consumido, na Amazónia também, é um recurso alimentar importante e continua a ser utilizado em cerimónias rituais e mágicas hoje em dia nas comunidades tradicionais. Noutros contextos, são animais que temos que conservar, que temos que manter vivos e, portanto, existem esforços grandes de preservação e muito dinheiro investido em algumas partes do mundo de preservação destes animais. De novo, alguns a acontecerem em simultâneo e nos mesmos espaços. Vimos os animais caçados na Nigéria e no Senegal, no mesmo local onde existem esforços de conservação muito desenvolvidos. Nos Estados Unidos há um esforço grande, a espécie é protegida e não é caçada, mas tem outros problemas, e há um esforço grande de conservação dos animais porque são, enfim, devido a colisões com embarcações morrem, quando existem volumes tóxicos, ou seja, quando a qualidade da água não é adequada, morrem. Portanto, são espécies, digamos assim, são populações relativamente frágeis e existe muito, tal em África como no Brasil, esta transformação, esta transferência de caçador, antigo caçador, para uma pessoa que agora tem um esforço conservacionista. As 3 espécies de manatins do Atlântico estão atualmente ameaçadas de extinção. Esta é a sua zona de distribuição, o manatim africano, o manatim das Caraíbas, que tem distribuição até ao sul da América do Sul, e o manatim do Amazonas, aqui numa zona de confluência das duas espécies.
Isto é muito útil para nós que estudamos documentos antigos com informação relativamente esparsa e que muitas vezes não nos permitem perceber de que espécies é que estamos a tratar. Sempre que as fontes forem para aqui sabemos qual é a espécie. Quando as fontes são para as Caraíbas também sabemos. No Amazonas também. E aqui é uma zona de confusão onde não podemos inferir sobre o passado das populações sem chegar ao nível da espécie. Deixa-me avançar que eu queria mostrar-vos um bocadinho do que nós fazemos. Para além da análise das fontes, tentamos mapear e perceber o passado das populações naturais e dos ecossistemas. E o que vem aqui, se calhar não vêem, mas estes pontinhos todos que vêm aqui, são posições geográficas aproximadas, com base nas fontes históricas para as regiões desde o século XVI. É interessante sabermos onde é que os animais ocorriam. Em termos do seu conhecimento enquanto população de longo termo, é interessante percebermos. Esta é a área limite da sua distribuição sul, do Manatim das Caraíbas, mas no século XVI esta era a sua distribuição sul. E, portanto, isto bate certo com a informação sobre a sua conservação, com uma área de distribuição muito restringida devido à caça intensiva durante séculos. Nós produzimos bases de dados com as fontes, com as citações. Cada uma destas entradas num fecheiro Excel não é uma fonte, mas uma ocorrência de um animal. Isso permite-nos perceber quando queremos estudar só aquele... Portanto, isto é um esforço de compilação que tem bem mais de 10 anos. Temos neste momento mais de 1000 entradas e muitas a entrar diariamente. Permite-nos, quando queremos estudar uma espécie ou um animal de uma determinada região, ter ali os recursos, as fontes, de uma forma relativamente acessível. Cada vez que nos lembramos, começámos a estudar baleias e agora queremos estudar tartarugas, se não tirarmos essa informação, temos que voltar atrás a ler todas as fontes. E quando eu digo ler todas as fontes, é ler todas as fontes de novo. E, portanto, temos feito um esforço grande de compilação da informação. Alguma dela está disponível numa base de dados e estamos a fazer um esforço de tradução para que estas fontes históricas portuguesas possam estar disponíveis para outros colegas. Isto leva-nos aqui ao nosso projeto que temos atualmente, o projeto For Oceans, do qual faço parte com outros 3 investigadores e que nos permite exatamente isto, estudar o passado, relacionar a história humana com a história da exploração da vida aquática, no sentido em que as extrações dos oceanos tiveram um impacto grande nas escolhas, nas vontades, nas decisões das sociedades humanas, em diferentes cronologias, em diferentes contextos globais e que podem ser percebidos de uma forma global. É um projeto muito ambicioso, que pretende incluir muitas espécies, muitas sociedades humanas, muitos contextos culturais e históricos e, portanto, é verdadeiramente global, mas a ideia é perceber exatamente quando e onde foi esta exploração da vida marinha importante para as sociedades humanas, quais foram os fatores socioeconómicos, culturais, ambientais que influenciaram ou que permitiram a exploração marinha e quais é que foram as consequências desta mesma exploração para as sociedades, para o desenvolvimento, implantação, declínio de sociedades, mas também para os oceanos. E acho que termino por aqui para termos tempo para conversar um bocadinho. Muito obrigada.